Lumiar, o espaço onde ideias brilham, vozes ecoam e pensamentos se transformam em farol de conhecimento. Oi, gente! Hoje estamos estreando nossa primeira edição do Pode Alumiar, podcast para contar histórias de vida, de luta, de mães, de pais, não só do Vale do São Francisco, mas de todo o Brasil. Esse é um espaço de acolhimento para essas famílias, para que elas consigam sair daqui com luz e que a gente também possa clarear o caminho de quem está nos assistindo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nesse primeiro episódio a Adriana. Talvez vocês lembrem dela. A Adriana é a mãe de Ingrid Vitória, a nossa flor do sertão. Foi dessa forma que Ingrid ficou e está na minha memória e no meu coração. Ingrid Vitória. Hoje, para mim, ela representa luz, vida, força do sertão. A história de Ingrid mobilizou todo o sertão do Vale do São Francisco, Pernambuco e Bahia, pela força de uma mãe que foi capaz de gritar e pedir por socorro. E hoje ela está aqui para contar como foi a história de Ingrid Vitória, com sua família, toda a sua trajetória, para contar, trazer um pouco também do que aconteceu naqueles 5 dias de muita dor, de muita luta. É um processo difícil, Adriana, mas eu gostaria que você se sentisse à vontade nesse cantinho aqui, que é um cantinho de paz, que foi feito com muito amor, com muito carinho, com toda a equipe que está aqui, acompanhando a gente, dando a condição, a estrutura, para que a gente consiga espalhar amor na vida de muitas pessoas. E eu sei que é difícil para você falar, dói muito. Eu já passei por essa etapa que você está vivendo hoje. São um pouco mais de 2 meses. Né? E conheço um pouquinho do caminho que você vai enfrentar aí nos longos anos que vão passar. Mas eu quero que você se sinta abraçada e acolhida por todos nós aqui do Pode Alumiar, por todos que estão nos assistindo, que você receba muito amor e carinho. Né? Adriana, seja bem-vinda ao Pode Alumiar. Conta pra gente um pouquinho quem é a Adriana, a mãe de Ingrid. Tá todo mundo querendo conhecê-la. É um prazer estar aqui com você, fazendo parte, né, nesse momento. Eu sou a Adriana, a mãe da pequena Ingrid Vitória. Para mim está sendo difícil, né? Ainda estou tentando me recuperar desse pesadelo, porque foi horrível. Não dá para a pessoa esquecer. Adriana, você é natural de Floresta, né, Pernambuco, e morava no distrito de Itamotinga, ali próximo a Curaçá, Bahia, né? Assim, eu sou de Santa Maria, mas eu não morei em Santa Maria, eu nasci lá. A maior parte é em Floresta. Vitória nasceu aonde? Em Floresta ou Petrolina? Vitória nasceu em Floresta, mas a gente já estava morando perto de Itamontinga. Só que como eu viajava muito, sempre gostava de viajar, eu morava lá, mas eu sempre estava em Floresta. Ingrid nasceu em Floresta? Ingrid nasceu em Floresta. Eu morava em Floresta. Entendi. Aí há 7 anos a gente foi morar lá perto de Itamontinga. Num lote lá perto de Itamontinga. Aí a gente passou mais ou menos 6 anos lá. Mas a gente sempre estava em Floresta. Nas férias dela, era Floresta. Com quantos anos
Ingrid e Vitória foi morar lá no distrito de Itamotinga. Itamotinga, gente, para quem não conhece, a gente mora numa região que se chama Vale do São Francisco. Aqui reúne várias cidades, né, que é banhado pelo Rio São Francisco. Juazeiro na Bahia, Curaçá, Bahia, Petrolina, Pernambuco, Santa Maria, Lagoa Grande, enfim, são muitas cidades. E aí fica fácil da gente se deslocar de uma cidade para outra, muitas vezes só atravessando o rio na barca, né? E era exatamente isso que vocês costumavam a fazer ali naquele trecho, naquela região. Aqui em Juazeiro a gente tem a ponte Presidente Dutra, que a gente faz a passagem para Petrolina e Juazeiro, né? Lá vocês faziam a travessia por balsa naquela região de Curaçá, né, que liga Santa Maria, não é isso? E aí, com quantos anos vocês foram morar lá? Lá no distrito de Itamotinga. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 7 anos. A gente foi para lá em 2019, no começo da Covid. Né? Ela estudou muitos anos lá, né? Eu percebi no depoimento das amiguinhas dela, né, o tempo que vocês conviveram lá na comunidade, lá do NH2, que faz parte do núcleo, né, lá de Itamotinga, o amor, o carinho das amigas, né, de toda a equipe pedagógica do colégio onde ela estudava. Ela estudou bastante tempo lá, mais ou menos 26 anos. Ela era muito querida lá na escola. Você tem outro filho, né? Tenho. João Guilherme. Tá com quantos anos ele hoje? João, ele fez 4 anos agora, em fevereiro. A gente morava lá, em Itamontinga, ali perto de Itamontinga, mas ele não nasceu na região de Juazeiro. Ele nasceu em Floresta, porque eu sempre, como viajava, sempre estava em Floresta, né? Aí, meus pré-natal, as coisas, tudo dele foi em Floresta, porque eu queria que ele nascesse em Floresta. Toda a sua família está lá, né? Em Floresta, seus irmãos, parte de seus irmãos, né? A parte dos meus irmãos mora tudo lá, mas eu tenho uma família espalhada por aí. É assim, quem mora no Vale de São Francisco tem parente em quase todas as cidades, né? Verdade. E hoje você está morando em Floresta? Hoje eu estou morando em Floresta. Era um sonho dela morar em Floresta. Ela sempre sonhou. E eu, no dia do acontecimento, a gente já estava indo para lá. Era para morar lá. Já estava decidido que nós íamos morar. Ingrid era muito divertida, né? Eu estava olhando seus vídeos na sua rede social e eu percebi assim que ela era uma criança muito divertida, cheia de energia nos vídeos, junto com você e com o João brincando. Conta pra gente como era ela no dia a dia em casa. Ela te ajudava com o João. Você levava o professor da escola, disse que você fazia parte de toda a vida dela na escola. Estava sempre presente, né? E isso é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança, do adolescente. Ela era muito brincalhona, né? Eu vi nos vídeos. Ingrid era uma menina muito... Gostava muito de brincar, Ela tinha... Em casa, ela não deixava ninguém parado. Ela mexia com um, mexia com outro. E aqueles vídeos é o que eu guardo, né? Para mim, aqueles vídeos, para mim é tudo. Que é uma lembrança dela. Ficaram aqueles vídeos, que ela alegre ali. Ela gostava de dançar, não era? Ela adorava dançar. Gostava muito de música de vaquejada. Ela sempre chamava, mãe, vamos dançar. Dançava com o João. São lembranças que a gente vai guardar para a vida toda, né? Verdade. Fica na nossa memória, fica nos vídeos e a gente leva para a vida toda. Ela, na escola, ela foi uma menina muito inteligente, ela na escola. Ela gostava muito de estudar. Ela tinha um sonho. O sonho dela era
ser médica. Ela dizia, mãe, eu quero ser médica. Eu dizia, você vai conseguir, porque você é inteligente. Eu não sei como era aquela inteligência dela, porque eu não via ela muito, assim, dedicar, assim, né? Ela dizia, mãe, eu tinha uma tarefa, eu estava ali em cima dela, assim. Sempre eu fui uma pessoa que sempre fui em cima. Eu acho que eu até exagerei. Não sei. Nesses cuidados, eu acho que eu exagerava muito. Nesses cuidados com eles, assim. Porque sempre eu tive esse... Dela ir para a escola, e se demorasse 10 minutos, se o ônibus não visse, eu já ficava preocupada, eu já começava a ligar. Eu tinha essa preocupação. Não só com ela, mas com o João também, né? Sempre fui assim. Eu acho que eu já passava do normal com essa preocupação. Porque ela dizia, mãe, oxe, que é isso? Eu estou aqui. Quando ela ia de manhã assim, para a escola, que tem algum evento, alguma apresentação que ela fazia na escola, eu ficava ligando, perguntando a uma colega, perguntando a outra. E ela dizia... Às vezes ela não atendia o celular, porque às vezes eu acho que ela estava fazendo alguma coisa na escola e eu começava logo a ligar para a diretora, logo para saber onde é que ela estava. Então eu, assim, sempre fui assim, meia, sei lá, paranoica, eu acho. Mãe, você é mãe, e mãe, a gente se preocupa 24 horas com o filho. Aí eu fico pensando assim até hoje, porque eu ficava assim, né? Ia acontecer o que a gente Não espera. não esperava. A pessoa até entende, não entende, né? Porque a pessoa não perceber, sei lá. Eu fico assim, até hoje. É difícil e a gente também não pode se culpar, não, por isso. Até porque quem cometeu o crime foi o criminoso. Infelizmente, a gente não tem como controlar isso. São ações, atitudes deles que refletem diretamente na nossa vida. Mas, infelizmente, a gente não tem esse poder de bola de cristal, de adivinhar o que é que se passa na mente do outro. Né? Então, eu digo isso por experiência própria. Tire isso do seu coração, a gente já vem conversando muito sobre isso. Não tem como a gente controlar. Né? Mas aí, depois que você decidiu voltar para a floresta, né, com perspectiva, com planos, com Ingrid e Vitória, com João, a gente conversando, né, e o que a gente ouviu circular, aqui nas redes sociais, nas rádios, né, que você teria pegado uma carona com aquele indivíduo, quando na verdade você pagou um frete, que é algo de costume aqui na nossa região, porque essas agrovilas, esses núcleos, eles ficam longe, né, das cidades. Então, nem todo mundo tem transporte nessas agrovilas. Então, é costume a gente pagar um frete para alguém que tem um transporte, para a gente poder se deslocar até um ponto de ônibus, até um ponto de lotação. E aí você tinha falado isso para mim, né, que você, na verdade, pagou um frete para que ele deixasse vocês lá na cidade. Vocês fizeram todo um plano para isso. A gente conversando, e você conta assim, como se você estivesse visualizando tudo isso, sabe? Eu vejo isso em você. O que vocês planejarem fazer em floresta. Mas que, infelizmente, no meio do caminho, isso tudo foi interrompido pela maldade do homem. Você pode falar um pouquinho para a gente como foi, quando você decidiu sair de lá e ir para a floresta e o que aconteceu? Quando a gente decidiu vir embora, né? Esse monstro, ele morava lá, vizinho. Ele já estava assim com uns mais de 10 anos morando lá, né? Praticamente viu ela crescer, né? Lá. Aí ele tinha um carro.
A gente tinha só a moto lá, mas a moto não dava para levar tudo, as bolsas, as coisas, como a gente já ia embora. E lá é um lugar de difícil acesso, é a dificuldade. É longe das vilas. Você vai precisar de alguém, né? Você vai precisar de um vizinho. Porque tem gente que diz que a gente não pode confiar em ninguém. Claro que ninguém confia em ninguém. A gente precisa de alguém, né? A pessoa precisa. Ninguém está confiando em ninguém. A gente vive numa sociedade, a gente precisa confiar nas pessoas. Aí não é questão, assim, nem tanto de confiança, que a pessoa também não... Mas é questão que você vai precisar. Você vai precisar de um vizinho, você vai morar num mundo que você não precisa de um transporte, você não vai precisar de um Uber, você não vai precisar, mesmo na cidade, você vai precisar de alguma coisa, né? E lá a gente precisava. Então, ele era o único que tinha um carro lá. Para deslocamento, né? Era. E como ele já tinha planejado o plano dele, que a gente não sabia, né? Do plano dele, que ele já tinha com esse plano na mente, ele já tinha planejado tudo. Então, aí ele já foi falando que desde uma semana antes ele já estava procurando. Só que ele procurava e ninguém desconfiava, porque ele era o único, assim, que não era a primeira vez de frete que a gente pegava lá. Todo mundo fazia frete com ele. E ali não foi uma carona, como a Lucinha falou aí, que eu já tinha falado, né? Lá eu paguei por esse frete, que ele era uma pessoa que ele não, assim, a gente tinha que pagar. E eu, assim, eu sempre também fui assim, uma pessoa que eu sempre preferi pagar também. Eu nunca, uma pessoa para negócio de, eu sempre gostava, era moto, era coisa, sempre pagando lá. Chamava um vizinho para ir na vila. Sempre lá era assim, todo mundo precisava assim para... Não só eu, todo mundo lá precisava do carro dele, de uma moto, de um vizinho. Às vezes a moto de casa estava com defeito e a gente precisava um do outro, dos vizinhos, de todo mundo lá. E aí ele já estava com esse plano e perguntou semana antes. Eu falei que eu não tinha certeza ainda do dia. Qual era o dia que eu ia. Então ele já tinha planejado, falado que ia até Orocó para buscar um som, que realmente o som do carro dele estava desmantelado. Agora, eu não sei se ele fez esse plano, desmantelou esse carro assim, já nesse plano. Com o intuito, né? De bolar esse plano, porque a gente só vai ver depois as coisas. Você não vai imaginar na hora. E eu falei, então... Dá certo, né? Porque era o único que tinha um carro lá. Então, como a gente já tinha várias vezes, todo mundo fretava o carro dele. Você se sentiu confiante, né? Como qualquer outra pessoa normal. Sim, qualquer outras viagens que a gente já fez. Lá para a vila, todo mundo ia para comprar as coisas, fazer feira, essas coisas. Era tudo assim, precisava do carro dele, né? Que era o único lá que tinha carro. E a dificuldade lá era grande. Até para chamar mototáxi. Às vezes o mototáxi não podia vir, porque já estava em outro lugar. E assim, era difícil. E como eu achei assim, né? Já que vai para buscar esse som, que ninguém ia imaginar que era isso. Então, aí ele falou, você paga R$55, que é o preço da Baus, lá. Você paga, ele falou assim, você paga a baixo só e a gente vai até Santa Maria. Aí eu disse, tá certo. Até no meu pensamento, assim, eu disse, fica até melhor para mim, né? Porque eu vou pagar mais se eu for de lotação, porque tem que pegar a lotação, tem que pagar o frete, todo jeito ia ter que pagar um frete para ir para a vila, de todo jeito ia ter que pagar, mesmo se eu não fosse mais ele até Santa Maria, mas ia ter que pagar. E talvez seria até ele também, até a vila. Porque era a pessoa de costume lá da comunidade fazer isso, fazer esses fretes, né? E lá
quando chegou em Santa Maria, ele disse assim, só que eu não dava assim para desconfiar, né? Ele falou assim, não, se você, porque tem um carro de manhã que vai para a floresta, e tem um que eu costumava ir, que vem de Petrolina, eu costumava ir, ele só chegava de 3 horas. Como eu estava com criança, com o João, né, ficava difícil para eu sair de manhã, porque nós saímos cedinho, de manhã se eu não conseguisse pegar esse carro de manhã, ia ficar difícil, que eu ia ficar o tempo todo. Então, ele disse, se você não conseguir pegar o carro de manhã, você vai para Caraíbas, que é o povoado lá, tem um monte de parente, e ele também tem parente lá. Aí, quando chegou em Santa Maria, ele não parou. Ele foi direto. Só que aí não deu ainda para desconfiar, né? Porque ele já foi falando assim, ele disse não, porque realmente o horário não dava para pegar o carro realmente, não dava. O horário do carro, ele já tinha passado. Então, eu disse, para eu ficar em Santa Maria esse tempo todo, até 3 horas, em Caraíba você para. Eu disse, então. Aí, quando chegou em Caraíba, eu disse, porque chegar em Caraíba, eu vou para a casa do meu tio. Ele até falou, você vai para a casa do seu tio e eu vou para a casa da minha mãe. Ele falou, que a mãe dele mora para lá. E aí eu disse, então, se eu não pegar, também tem um carro de Caraíba também, dos projetos lá, que vai para Floresta. Ele sai mais ou menos de 10 horas e a gente já era umas 8h30, mais ou menos. E o carro de manhã já tinha passado, porque ele passa de 8 horas. Então, eu acho que ele já tinha passado. Aí, quando chegou em Caraíbas, ele não parou na pista, onde eu disse que era para parar, porque eu ainda ia perguntar se a lotação ia, se por acaso a lotação não fosse, eu ia para a casa do meu tio, esperar até 3 horas para o carro de certeza, que eu ia direto, eu ir. Aí ele não parou, ele disse que ia parar no posto, que ia botar a gasolina ia botar a gasolina. Quando chegou no posto, ele fez que ia enrolar assim e passou direto. Aí foi na hora que eu me desesperei. Eu disse a ele que eu não era acostumada a esperar carro em Orocó, que eu nunca esperei carro em Orocó. E ele falou, não, fica bom para você, porque aí você me dá mais R$10. Ainda disse desse jeito. E eu disse, não, mas eu fiquei, né, falando e ele enrolando, eu acho, até chegar no lugar. E eu disse, não, mas eu disse a você que parasse em Caraíba, porque eu não vou esperar com os meninos aqui, nós não conhecemos ninguém em Orocó. Porque eu tinha uma prima que mora em Orocó, só que eu não sabia onde era a casa dela. Aí ele disse, foi que ele foi na velocidade, aumentando a velocidade. Aí foi onde eu fiquei ainda discutindo com ele, assim, falando assim. Mas, rapaz, porque você não parou? Você disse que em Santa Maria eu entendo, porque eu não ia pegar o carro mesmo, né? Mas aqui em Caraíba eu ia parar ali na pista para me perguntar, porque o carro sai de 10 horas. Que era até Flávio o nome da lotação. Sai de 10 horas. Ele disse, não, mas qualquer coisa você fica no posto lá de Orocó e você pega. Aí eu disse, não, eu não sou acostumada a esperar o carro em Orocó. Aí foi quando ele chegou. Foi ligeiro demais. Ele entrou numa estrada de chão. E aí foi que nós começamos já a dizer o que é que está acontecendo. E ele falou, é golpe. Aí eu disse, golpe de quê? Aí ele disse, as polícias estão lá na frente. Eu disse, eu não vi polícia nenhuma na frente. Pronto, já foi chegando, abrindo a porta do carro, tirando uma bolsa de dentro, enrolando assim, e mostrando a arma para mim, para nós lá. E disse, já foi logo dizendo, você fica aí comigo. O menino, eu vinha na frente, no banco da frente, e o menino vinha atrás, mais ela. Aí ele já foi mandando ela descer do carro e jogou ela no porta-mala. Disse, você vai para o porta-mala e você fica aí comigo, dizendo que você fica aí. E nós gritando, dizendo o que é que está acontecendo, e ele simplesmente não queria saber de nada. Simplesmente transformou, tipo um bicho, sei lá. E começou
Jogou ela lá no porta-mala, jogou um som nos pés dela, jogou um monte de coisa lá nos pés dela, não sei se foi bolsa, não sei, e deixou ela lá no porta-mala, e o menino ficou no mesmo lugar, ele não mexeu com ele. Aí foi lá para frente, apontou a arma na minha cabeça. Ele queria tirar você de dentro do carro. Era o que ele mais queria. Ele não falava nada, a pessoa perguntava o que era, perguntava o que é que está acontecendo, o que é que você quer, o que é, e ele só dizia, desça do carro, só queria que eu descesse do carro. E ali naquele momento, eu achava que ali não estava sem saída. Então, a gente não ia sobreviver ali, porque do jeito que ele estava, a gente não tinha como sair. Você percebeu, dali. você sentiu que A gente não ia sair ninguém vivo dali. Então eu comecei a me desesperar, gritar, socorro, alguém ajuda, gritar, e gritava. E ele com a corda na mão, tentando amarrar. Quando não era os pés, era as mãos. E ainda insistindo, desça do carro. E eu comecei a lutar. Quando ele queria amarrar a mão, quando ele queria amarrar minha irmã, ele botava a arma na frente do carro, assim. Porque para amarrar minha irmã, você precisava das 2 mãos dele, né? Então ele botava a arma assim, prendia minha mão assim, e eu com os pés fazia assim. Que eu aproveitava que ele estava sem a arma assim e já começava a fazer assim. Você lutou com ele. Eu lembro quando eu vi você, quando eu estive lá, na Caraíbas, eu vi marcas no seu pescoço, eu vi marcas nos seus braços, estava roxo, estava machucado. Você lutou muito com ele, não foi, Adriana? Foi. A gente passou, acho, mais ou menos 20 minutos nessa luta. E ela, a bichinha, começava a chorar, a gritar. E a gente perguntava, ela perguntava, nós perguntávamos, o que é que você quer? Diga o que é que você quer. E ele só dizia, desça do carro comigo, desça do carro. Momentos de terror, não foi, Adriana? Foi. Aí eu ainda rasguei aqui a camisa dele. Ele estava com uma camisa meia rosa, eu ainda rasguei aqui. Arranhei ainda os braços, que estava arranhado ainda os braços dele. E quando ele não conseguia, pegava a minha mão assim, ele pegava os pés para tentar amarrar. E para ele amarrar, ele precisava das 2 mãos. Aí quando ele botava a arma assim. Aí foi que eu acho que ele, assim, que o plano dele, ele não deu assim muito certo. Eu acho o plano dele assim, que ele queria. Que eu não sei o que realmente ele queria. Eu só sei que eu acho que ele não queria deixar eu viva. Ele acho que ele ia fazer alguma coisa, que ele não estava. Só que ele não queria dentro do carro, eu acho. Ele não queria me matar dentro do carro. Certamente ele queria fugir no carro, usar ainda o carro para poder fugir. Podia ser assim, porque o que ele mais queria era que eu saísse dentro do carro. Então ele não ia, ele não tá. E ele falava: se você gritar de novo, eu vou atirar em sua boca. E lá tinha casas perto? Você acha que alguém podia ouvir os seus gritos? Tinha uma vila que eu não sei se mais fica perto, era a do Alegre. E depois eu fui olhar na pista, quando a pessoa vem, tinha umas casas assim, meio afastadas. Só que ali eu achava que não tinha saída, que eu não conheço bem o lugar ali. Então, daquela região ali, eu não conheço. Caatinga, mata, né? Caatinga, eu não conheço. Ele deve conhecer muito bem, porque disse que ele morava nessa... Nasceu e cresceu lá naquela região. Ele deve conhecer essa Caatinga toda. Só que eu não conhecia. Na hora eu não imaginava. Eu só sei que eu imaginava que ali estava tudo perdido. Que a gente não ia sobreviver para estar aqui, para contar a história. Então, naquele momento ali, certamente o plano dele não deu certo, porque ele não conseguiu tirar você do carro e nem conseguiu também tirar a sua vida, porque você depois foi pedir ajuda, né? Você conseguiu se livrar dele. Aí o que mais... eu parei assim de lutar assim com ele assim mais porque ele falou, se não levasse ela, ia levar o menino, ia puxar ele e levar, ia tirar a vida de vocês e levar ele para Caatinga e ia atirar na cabeça dele. Foi quando ela disse: mãe, pare, não fale mais nada não, porque ele vai atirar em nós, porque ele vai atirar em vocês. É como tipo assim, ela queria dar, tipo, ela deu a vida por eu, naquele momento ali, porque foi justamente naquele momento, quando ela falou assim, mãe, pare, quando falou do menino assim, que ela assim começou a chorar e disse: mãe, pare, ele vai atirar, ele vai atirar.
Então, assim, ele parou. Ele parou naquela hora, assim. Mas antes disso, ele ainda puxou meu cabelo, ele trouxe o meu pescoço ainda. Ele puxou e trouxe o meu pescoço. E quando ela falou isso aí, que ele disse que se não levasse ela, ele levar o menino, ele levar João. Eu disse, eu vou levar João e vou atirar na cabeça dele. Vou arrastar na cadeira e vou atirar na cabeça dele. Foi quando ali ela começou, mãe, pare. Ele vai fazer, mãe, pare. Com que ela disse, mãe, estamos tudo. Meu Deus, que angústia. É com que ela disse, eu dou a vida. Eu não sei, tipo assim, que ela já, sei lá. Aí ele simplesmente foi lá para o porta-mala, levantou assim e arrastou ela. Ele ainda tentou, deixou amarrado assim, mas um amarrado que dava para eu desamarrar. Ele não conseguiu amarrar direito, Ele amarrou assim, mas um amarrado que dava para amarrar. Então, ali eu consegui assim, soltei, eu ainda abri a porta e ele já estava na catinga. E ele falou, se você vir atrás, eu vou atirar em você, eu vou matar você. Se você vir atrás. Foi quando eu fiquei assim, eu não sei o que eu faço. Eu vou deixar o menino dentro do carro, eu corro atrás dela. É com quem eu estava decidindo. Se eu salvava quem? Se eu salvava ela, se deixava ele. Porque se deixar ele lá, ou se eu arrastava ele também para nós tudo ir para a Caatinga. Mas foi no momento que eu entrei dentro do carro, lá de novo, arrastei João lá de dentro e disse, meu filho, corra. Corra, porque eu tive medo dele voltar. Eu disse, corra. Se não der tempo, mamãe ir, mas meu filho, corra nessa direção aí do caminho para a pista. Socorra, não olhe para trás. Ele ficou tão assim, João, que ele não chorou. João não chorou, do jeito nenhum. Sou quem chorou foi eu e ela. Sou quem estava no desespero assim foi eu e ela. E ele só olhava. Em choque. Só olhava. Ele só olhava assim. Por isso que eu acho que ele está com esse trauma, né? Com esse trauma, porque ele só olhava. E ele eu fui falando e ele fez isso. Ele saiu correndo. E eu tirei minha sandália, porque eu achava assim, que eu tirar a sandália vai ficar melhor para eu correr. Eu ainda tirei. Uma percatinha que ela amarra. Eu tirei, deixei, não sei nem onde eu joguei. Sei que eu deixei. Aí peguei a bolsa. Eu não tinha certeza que eu tinha pegado o celular dela, né? Mas o meu eu tinha certeza, assim. Mas só que eu tinha pegado. Depois eu vi que eu tinha pegado. Aí eu sei que eu, na hora, ligeiro, arrastei, né? A bolsa e o celular. Quando eu vi ele já estava lá na frente, o bichinho. Eu corri, quando eu cheguei lá, peguei na mãozinha dele. Aí eu fiquei no meu pensamento, ele vai voltar. Ele não vai deixar a gente vivo. Ele vai voltar. Então, vamos pegar a Caatinga. Peguei na mãozinha dele, corri para a Caatinga. Eu disse, se eu correr para a Caatinga, ele não vai me achar, né? Para a Caatinga, assim, marra a Caatinga em direção à pista. Eu olhei a pista e corri assim. Na mesma direção. Na mesma direção. Assim, não da dele. Ele saiu assim com ela. E eu saí assim para a pista. Aí, quando chegou assim, que eu estava avistando a pista, pouquinho, né? Que eu botei ele já para perto, assim, da coisa onde eu pudesse ver ele, para não perder a visão. Não perder a visão, bem pertinho mesmo da pista. Eu disse, fica aqui, tem uma pedrinha lá, eu botei ele sentado lá e disse, fica aqui, João. A gente vai procurar ajuda, porque eu prometo a você que a gente vai buscar a sua irmã. E ele só simplesmente virou para mim e disse, mãe, eu posso jogar? O bichinho disse, mãe, eu posso jogar no celular? Eu, agoniada, disse assim, joga, mas bem baixinho, não fale nada, não grite, não me chame, eu venho nesse instante. Simplesmente ele me obedeceu. Ficou lá. Ele ficou lá. Quando eu fui para a pista, eu estava assim, realmente eu estava parecendo uma doida, né? Também nesse momento, quem era que estaria no estado normal, impossível. A gente se rasgou, assim, nessa ida para Caatinga, ele se rasgou. Ele estava com as pernas todas rasgadas. Nós passamos por cima daqueles caruaru, aqueles espinhos de chique-chique. Eu descalço, eu não estava vendo nada. Eu
Eu vi, seus Simplesmente. pés estavam muito machucados. E nem ele chorava. Eu só por aqui, vamos, meu filho, vamos. Saímos rasgando mesmo a catinga. Nós não tava, acho que estava em choque, eu acho ele não chorava de jeito nenhum. Ele estava com as pernas todas arranhadas, sanguentando. E eu cheia de espinho, nós tudo. Até um dia desse eu estava com espinho no pé, vim tirar um dia desse, os espinhos do pé. Quando eu cheguei na pista, descalço, né? Na pista lá, meu cabelo, eu não ajeitei nada, eu nem imaginava como era que eu estava. Me desespero, eu não estava imaginando como era que eu estava, do jeito que eu estava. Eu só queria salvar, só queria ver se eu salvava ela. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda para ver se salvava ela. Então, minha esperança era essa, naquele momento era. Demorou para você conseguir? Aí eu ainda tinha medo dele vir, né? Por isso que eu escondi ele na caatinga. Aí quando eu cheguei na pista, eu me ajoelhei na pista. Os carros passavam para cá, passavam para lá, e ninguém parava. Passava caminhão, passava carro baixo, lotação, até moto passava. E eu gritava e fazia com a mão assim: pelo amor de Deus, pare. Ninguém parava. Mais ou menos uns 7 minutos, assim. E ninguém parava. Aí eu vi que... E eu olhando para a rodagem, com medo, né? Que ele poderia voltar. E com medo também de João vir. E ele poderia ter pegado o João. Então, aí eu disse, não vai adiantar, eu vou correr, vou buscar João. Porque o meu medo não era a gente assentar na pista, assim, porque eu acho que até ficava melhor por causa que eu estava com ele, né? Mas eu tinha medo dele voltar. E ele veio João e levar João. E levar. E não deixar nós vivos também, né? Porque nós estávamos na pista para pedir ajuda. Ele não ia deixar. Sim. Aí o meu maior medo era esse. Então eu escondi João e eu que fui para a pista para procurar ajuda. Aí quando eu fui atrás dele, de João, que eu vi que os carros não iam parar, eu disse, eu vou buscar meu filho. Eu também estava com medo dele se perder na caatinga, sair. Quando eu cheguei lá, eu só gritei, João, ele já vinha me seguir, já vinha. Já vinha seu encontro. Já vinha meu encontro, ele já vinha na estrada já. Aí ele deixou bolsa, celular. Aí eu disse assim, cadê a bolsa e o celular? Ele só fez assim. Eu disse, não, deixa para lá, deixa isso para lá. E aí peguei na mãozinha dele e fomos para a pista. Mais ou menos o quê? Demorou mais ou menos uns minutos também, viu? Para os carros pararem para dar socorro? Parou depois de uns minutinhos também, viu? Os carros só passavam para lá e para cá e eu pegado na mãozinha deles e pedindo do mesmo jeito. Só ajoelhava na pista. Meu Deus. Pedia socorro, socorro, socorro. E os carros só passava. Aí foi quando um carro, tipo uma lotação, que eu não sei explicar direito, esse carro. Que até o homem, ele lembrou, um menino dos projetos foi e disse que o homem lembrou, disse que eu estava na pista mesmo, que disse que era um desespero, eu estava na pista. E muita gente depois disse que viram eu na pista, eu não parou porque lá era região perigosa. Era uma região perigosa e tinha muito assalto. Teve gente que passou e depois disse que viu e não parou por causa disso. Disse que viu eu parecendo uma doida, disse que pensou também que eu era uma doida e não parou por causa disso aí. Aí foi com a lotação, ela parou lá, esse carro parecendo, tipo uma lotação de produto, coisa assim, tipo assim. Ela parou lá na frente, não foi nem no local. Próximo a vocês. Foi que eu disse, gritei, moço, pelo amor de Deus, não vá embora, espere. E eu saí arrastando João. Eu acho que ele parou assim, em modo de João logo. Não sei nem se foi em modo por mim. Ele viu a criança, né? Aí ele disse o que foi. Quando eu cheguei perto, aí ele disse o que foi. Eu disse, foi um sequestro, sequestraram a minha filha. Aí ele disse, você quer ir para onde? Você quer ir para Santa Maria ou para onde? Eu disse, eu vou para Caraíba, pode me deixar lá. Lá tem polícia? Eu disse, não sei. Mas lá que era mais perto também, sim, né? Porque daqui que eu chegasse em Santa sua Maria, família, né? Aí quando eu cheguei lá, eu vi uns parentes e já fui logo comunicando, né? Cheguei logo deitada lá no chão, jogada. Minha prima viu a minha situação. Eu cheia de espinho. Depois foi que a pessoa vai sentir, né? A dor nos pés. Ela tirou ainda dos espinhos. A metade dos espinhos das minhas pernas. As pernas cheias de sangue, né? A dele também. Ele estava bem... Vocês estavam bastante machucados.
Ela viu a situação lá, ela foi uma das primeiras pessoas que viu a situação minha, que ela ficou até desesperada. E quando você chegou lá no Projeto Caraíbas, foi de imediato, assim, a polícia chegou, já foram para as buscas? Eu sei que a comunidade colaborou muito, né, desde o início. Teve muita ajuda, teve bastante mesmo. Não foi falta de ajuda, não foi. Tinha muitos policiais no Tinha dia. muitos policiais, ajudou bastante. Não sei se foi assim. Não foi assim imediato, né? Não foi imediato assim. Mas ajuda teve bastante. No dia que você me ligou, eu acho que era aproximadamente umas 8 horas da noite. Foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte? Tu lembra? Sim, eu não lembro se foi no mesmo dia ou se foi no outro dia. Foi uma segunda-feira, o sequestro? Não, foi numa terça-feira. Numa terça. Mas eu acho, assim, não foi imediato. Não foi. Então deve ter sido no dia seguinte. Eu acho que foi, né? No dia seguinte. Porque no dia seguinte mesmo eu sei que tinha muitos policiais. tinha muitos policiais. No dia seguinte estava. Depois, assim que ligou para a Lucinha, né? Também teve bastante. Como é que diz? Depois que foi. A imprensa começou a noticiar. A noticiar, né? depois de tudo isso aí, quem foi ligado para a Lucinha, assim, que foi. Aí foi já. Eu acho que foi no dia seguinte. Eu tenho essa breve lembrança. Que foi no dia seguinte, porque quando você me ligou, era por volta das 8 horas da noite. E você já estava. Eu lembro que você falou assim, que tinha muitos policiais, tinha muita gente na comunidade procurando, mas que vocês estavam precisando de drones, vocês estavam precisando de helicóptero. No dia seguinte. Né? E aí eu lembro que naquela hora, né, eu mandei uma mensagem para a governadora, ela respondeu assim de imediato, né? E no dia seguinte todos os equipamentos, né, que você tinha pedido, que você tinha solicitado, os equipamentos começaram a chegar, o helicóptero no dia seguinte já estava lá e já tinha muita imprensa lá. Eu lembro que tinha muita gente da comunidade. Eu vi assim, saindo lá da casa do seu tio, né, eu estava sentada na calçada com você e eu vi aproximadamente uns 5 carros saindo, cheios de gente, eram homens e mulheres, né, fazendo as buscas por Ingrid. O povo se uniu, foi um negócio. Eu agradeço. Mas você sabe por quê? Né? Foi o seu grito. Eu agradeço a cada um mesmo, de coração, porque ali foi. Foi o seu grito. Foi seu grito, foi seu amor de mãe naquele momento, quando eu vi o seu vídeo circulando nas redes sociais. Né? Não tinha como ninguém ali se sensibilizar com o seu pedido, né? E não sair em busca de Ingrid. O povo, ele lá da comunidade, né? Os que ajudaram, os que vieram de fora, porque teve gente também que veio, né? Eles deram sangue, né? Na Caatinga, os policiais de fora. Sem folga, sem dormir. Lá, sem dormir. Eles deram o sangue deles na Caatinga. Eu lembro que eles comiam na Caatinga, o pessoal da comunidade fazia o café, fazia o almoço e levava para eles na Caatinga, porque eles não pararam nem um minuto as buscas. Não era, ele foi. Eu não posso dizer que não teve ajuda, bastante ajuda mesmo. A colaboração foi grande. Foi grande. Foram quantos dias de busca? Foram 5 dias, 6 dias? Quantos, Adriana, você lembra? Ia fazer 5 dias, né? Foi no sábado, onde acharam ela. Acharam ela no sábado, acharam lá e aí encontraram ele no sábado. Mas primeiro encontraram ele, não foi? Foi. Depois veio a notícia dela. Dá a entender assim que ele já estava tentando fugir, né? Até pela direção que ele estava indo, né? O pessoal que encontrou ele, é como se ele estava tentando ali fugir pelo rio, né? A fuga seria pelo rio, você acha? Pela coisa que contaram, né? Acha que ele ia fugir pelo rio, que era ali onde ele estava querendo.
E foi logo após da queda do helicóptero, né? Foi, aí teve a queda do helicóptero, que foi um negócio... ninguém entendeu o que foi aquilo. Surreal, Foi, né? Graças a Deus ninguém se machucou. Graças a Deus que ninguém se feriu, né? Mas foi um negócio que... Tem gente que não entende muitas vezes por que demorou muito nas buscas, mas ali é uma região de Caatinga, porque quem não é daqui tem a impressão de que a Caatinga é fácil você visualizar de cima, mas quando chove, a Caatinga fecha. Estava então, muito verde, né? E tinha poucos dias que tinha tido chuva naquela região, né? Então estava muito verde, era difícil mesmo identificar pelo helicóptero, pelo drone, né? Eu acho que por isso também que as pessoas foram mesmo assim de corpo e alma para dentro da Caatinga para tentar localizar. Foi um momento de união, né? O povo se uniram. Foi uma busca intensa. Intensa, era dia, noite, madrugadas. Era eles ali. Não tinha nem revezamento, porque as pessoas de fato não paravam. Não parava. E ali não foi... O acontecimento não foi por falta, né, de ajuda, porque fizeram o que podia, né? Todo mundo fez o que pode, mas infelizmente não era a notícia que ninguém esperava, ninguém queria aquilo. Deu para perceber, assim, a gente que acompanhou de perto, eu, junto com nossa equipe que estava lá te acompanhando, o desejo de encontrar e de trazer ela para os seus braços, viva, segura. Eu conheci uma pessoa de lá, que é o Júnior, né? Ele tem um blog, ele fez toda uma mobilização, ele ajudou muito. E o desespero de Júnior, né, quando recebeu a notícia, o quanto ele ficou abalado, né, porque ele virou para mim e disse assim: Lucinha, eu queria entregar ela viva para a Adriana, queria entregar ela em segurança para a Adriana, e eu não consegui. Mas eles conseguiram reunir, né, uma comunidade em busca de justiça, de paz, né? E hoje Ingrid é isso que ela representa para a gente: força, luta, né? Paz, união. E eu sei exatamente a dor que você passa, esses 5 dias de angústia, de sofrimento, os teus vídeos, assim, não tinha como não se emocionar. A vontade que dava, quando eu assisti o primeiro vídeo, a vontade que dava era de ir direto para lá, ficar do seu lado, para te ajudar naquele momento, porque eu passei por alguns minutos. Quando Beatriz desapareceu, foram alguns minutos. E foram dias, né, dessa dor, né, dessa tortura, né, e que tudo isso deixa traumas. Traumas que muito provavelmente não serão curados, né? A gente não supera isso. A gente não supera essa perca. A gente não supera essa dor. A gente aprende a conviver com ela todos os dias. E cada um tem o seu tempo, tem a sua maneira, né? É por isso que eu sempre falo para você: não fique angustiada, não tente acelerar as etapas, não se deixe. Permita viver cada dia para que a sua recuperação seja plena, em termos de saúde mental, seu equilíbrio. E hoje, ter você aqui com a gente, eu percebo que você está seguindo, está fazendo, né, acompanhamento médico, né, orientação com sua psicóloga, com sua psiquiatra, voltou a estudar, né, o João também voltou a estudar. É isso, a gente não se recupera de um trauma, de uma dor dessa, mas a gente aprende a viver com ela. Como está sendo esses dias para você? Tem o quê? 2 meses, né? Faz 2 meses hoje, né? Que ela não está mais aqui, né? Está sendo fácil, né?
Porque ainda assim, eu ainda sinto, eu não sei explicar, né? Mas Não acredita, né? eu tô ainda assim sem acreditar, ainda tô aquele choque, né? Que isso não está acontecendo. É um pesadelo. E para mim isso é só tipo um pesadelo que eu vou acordar ainda. Eu não tá acontecendo essas coisas não. Para mim ela viajou, não sei, vai voltar, né? Assim eu ainda tô. Eu não tô bem entendendo. Eu tô no choque ainda, né? Para mim essas coisas não tá acontecendo. Assim, para mim, assim, na minha mente, assim, tudo isso. Às vezes eu penso assim, eu não quero entender, às vezes, né? Não quero entender que ela não volta. É para entender, né? Mas A gente quer fugir disso. quer fugir. É para entender que ela não volta. Então às vezes eu prefiro não entender, né? Assim, porque Como é que a gente segue sem eles? Né? É tão difícil. Aí muitas vezes a sociedade cobra da gente, né? Porque a gente tem que voltar para o trabalho, porque a gente tem que voltar para a nossa vida normal. E que normal é esse para a gente? Né? Porque falta o mais precioso, né? Para que a gente possa dar continuidade. Eu confesso a você que você está sendo muito forte. Eu, por exemplo, eu passei meses acamada, passei anos em tratamento intensivo, com remédios, ali com psiquiatra, com acompanhamento quase que diário. Né? E eu vejo que você enfrentou tudo isso com muita força, com muita garra, e tentando reconstruir sua vida junto com o João, né? Para ele, por ele, né? Para que ele consiga ter o necessário para sair disso tudo, para se tornar um rapaz, um jovem, um homem, né, digno e com todas as possibilidades ali de construir também a família dele. aí o meu, assim, outro medo, né? O maior medo, assim, dele, porque eu sei que ele está com algum trauma. Então, ele não está muito bem, que eu sinto. Então, meu medo é esse, ele crescer, assim, com algum problema, né? Algum trauma, tudo isso aí. Porque tem hora que ele fica meio agressivo comigo, principalmente quando a gente toca nesse assunto. Ele não quer falar. É com quem ele é tipo assim, ele não quer saber. É tipo que a pessoa pensa que ele não entende, mas ele tá ali, ele sabe, é tanto que ele vê uma menina de um cabelo cacheado assim, igual dela, ele já se apega a essa menina e diz, ontem mesmo minha prima, naquela homenagem que teve dela lá da escola, né? E foi uma homenagem linda, que eu fiquei muito emocionada, né, com essa homenagem dela. E que para mim ali foi muito importante, aquela homenagem. Na inauguração da creche, né, que a Prefeitura de Juazeiro fez uma linda homenagem, né, à Ingrid, né, colocando o nome da creche, o de Ingrid, eu pude observar o carinho, o amor, né, as amiguinhas dela, dos professores, de toda a equipe da escola, tudo aquilo que você já me falava no dia a dia. Porque ali vai manter a memória dela viva, né? Eu tenho ali aquela memória dela. Então tem uma coisa ali que Tem uma história. naquele momento ontem aquele me inspirou ali, porque assim eu fiquei assim pensando, né, que ela se foi, mas ela deixou. Ali foi importante, eu achei muito importante ali para mim, porque foi uma coisa que vai ficar ali, uma coisa que tipo um presente que vai ficar ali na memória. Não vai sair. Então, ali vai ficar para o resto da vida. Então, achei de grande importância aquela homenagem dela ali. Realmente foi muito bonita aquela homenagem. Dar o nome de Ingrid para creche, né, num equipamento de educação, porque tem tudo a ver com educação.
né? A educação é o maior instrumento de transformação na vida das pessoas. E para que a gente possa combater o crime, combater a violência, é através da educação, da informação. E ali realmente é o espaço ideal para isso. E ter a memória dela ali viva. Né? E como ela era uma pessoa, gostava muito de estudar, né? Era uma pessoa dedicada ao estudo dos sonhos, como eu disse que o sonho dela, que ela dizia que era ser médica, né? Que eu dizia a ela que ela ia realizar, porque ela era uma pessoa inteligente, que ela ia realizar esse sonho. Ela disse, mãe, eu queria salvar vidas, ela dizia. Meu sonho é salvar vidas. Eu até perguntei, assim, por que ser médica? Assim, ela falou, porque eu queria salvar vidas. Eu dizia. Talvez não seja da forma, não vai ser mais da forma que ela queria, né, com as próprias mãos dela ali, mas a memória dela certamente vai mudar, inclusive estrategicamente, né, em situações como essa. Como que a polícia deve agir em situações como essa? Né, a partir do momento que a mãe, que o pai, que alguém que acompanha uma criança ou um adolescente, que é vítima de algum tipo de violência, de sequestro, como é que se deve reagir? É de imediato? Né? Tem que esperar quanto tempo? Existem forças policiais preparadas, com estratégia, com plano de ação para agir em situações como essa? Eu já li alguns artigos, inclusive, que diz o seguinte, que as 3 primeiras horas são extremamente essenciais para localizar e identificar o local onde a vítima está. Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito aqui no Brasil, né, quando se trata de sequestro, quando se trata de uma pessoa desaparecida, que eu ouço muito as famílias, né, elas falam desse momento, quando chegam dentro de uma delegacia, quando fazem uma ligação pedindo ajuda, pedindo socorro. Né? E, infelizmente, ainda demora muito para que esse socorro chegue ali, naquele instante. Aquela fala que você traz, que quando você achou que quando chegasse na estrada, ali na pista, você fosse receber imediatamente o socorro, porque é isso que a gente imagina. Você está saindo ali de uma situação de risco, de desespero, junto com seu filhinho de 4 anos de idade, e tudo que você espera naquele momento é ajuda, né? E ela seja rápida ali, imediata, para poder identificar, localizar e trazer a pessoa que a gente ama com vida. Então, talvez, certamente, o caso de Ingrid sirva para isso. E a partir daí, né, quem sabe de novas estratégias, de novos planos, mude, né, essa forma de localizar as vítimas. Quem sabe? Verdade. Você já teve acesso, Adriana? Você já teve acesso ao inquérito? Você sabe dizer se ele já foi finalizado, se ainda falta alguma perícia? Como é que está todo esse processo? Alguém da delegacia, o delegado responsável pelo inquérito, já entrou em contato com você para falar contigo? Alguma coisa? Nesse momento, não. Eu não soube nada ainda. Até o momento não teve. Não. Né? O grupo de Beatriz, juntamente com os nossos advogados, eu já falei isso para você, né? E a gente vai tentar buscar essas informações para que você possa acompanhar, né? Na medida em que você também consiga. Né? Porque eu lembro que, no caso de Bia, o inquérito de Bia, eu não tive acesso a 100% do inquérito. Né? Tinha alguns laudos que eu não quis acessar. Então, através de minha advogada, né, era que eu tomava conhecimento de algumas coisas. Você quer também ter esse acesso? No momento, eu estou sem coragem, sem força. Coragem, sem força para querer saber, né? Assim, tudo, né? Porque para mim vai ser como se outro baque, né? Reviver tudo. Aí, no momento, eu prefiro não saber, assim, né? Dá mais um tempo. Dá mais um tempo, porque para mim vai ser outro choque, né? Saber
detalhe as coisas, né? Eu compreendo perfeitamente. Adriana, eu espero do fundo do meu coração, nas minhas orações, eu sempre peço a Deus por você e por todas as mães de anjo que consigam trilhar um novo caminho, uma nova história, não de superação, porque a gente não supera, mas que você consiga caminhar, como eu estou caminhando hoje, né? Você consiga criar João, que você consiga dar a João todo o necessário para que ele seja um homem digno, para que ele possa, junto com você, construir novas histórias. E Deus te proteja, proteja João, que você consiga alcançar o que hoje o seu coração pede. Porque hoje nossos planos foram interrompidos, e eu sei que o seu também, né? Mas eu espero que Deus esteja do seu lado todos esses dias. Te agradeço muito por estar aqui abrindo seu coração, compartilhar informações que muitas delas não eram ainda de conhecimento das pessoas, né? As pessoas ouviam falar, né? Mas não tinham ainda tido, né, essa oportunidade de conversar com você, de ver você falando, de ver você contando a história. E isso é muito difícil. Então, eu queria agradecer a você por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né, por estar aqui falando com vocês, né, nesse momento, assim. É difícil. A gente segue caminhando, né, Adriana? Verdade. Adriana, muito obrigada por você fazer parte do nosso primeiro Pode Alumiar. Estou muito feliz em tê-la aqui conosco.